E aí, meus amigos, tudo bem? Quero começar aqui esse vídeo fazendo uma visitinha ao Instagram do Hugo Fernandes Ferreira, que é professor na Universidade Estadual do Ceará, é doutor em biologia e tem também um canal aqui no YouTube que se chama Zoa. Ele colocou algumas frases que estão muito comuns atualmente, algumas alegações que estão muito comuns, principalmente nas pessoas que estão defendendo o atual governo em relação às queimadas, ao desmatamento. A primeira frase, entre aspas, é essa: sempre houve desmatamento. Estão chorando agora por quê? Esse fogo é natural, porque está no período seco. Foram as ONGs que atearam fogo na mata. E foi o Bolsonaro? Que culpa o governo tem nisso? Vamos tentar desconstruir essas alegações? Então vamos usar da ciência e de emojis. Sempre houve desmatamento, estão chorando por quê? Sim, sempre houve desmatamento, mas em 2004 as políticas de combate foram bem implementadas e assim atingimos números recordes positivos, mas desde 2015 voltamos a subir. 2012 e 2014 foram recordes históricos de preservação. Então, dê uma olhada no gráfico, a fonte é o PRODES, do INPE. Em 2019 já atingimos em 8 meses mais que o dobro do desmatamento de 2013. A fonte é a BBC aqui, ó, tá no site da BBC esse gráfico. Esse fogo é natural porque o período está seco. É verdade que o período seco possibilita queimadas, mas as últimas queimadas não têm qualquer correlação com falta de chuva. Os índices de incêndio de 2019 já são maiores do que do período de 2016-2018, que foi um período mais seco do que o atual. E a coisa é assustadora. E é assustadora por quê? Porque ainda não atingimos o pico do período da seca. Foram as ONGs que atearam fogo para trazer crise para o governo. Olha, meu amigo, você acha mesmo que é razoável aceitar a hipótese de que centenas de milhares de hectares de floresta foram queimados em tempo recorde por ambientalistas exatamente no arco da expansão agropecuária, incluindo áreas de reserva legal de propriedade privada, historicamente preenchidas por conflitos armados? Se você acha isso sequer razoável, você não está só errado, você está desconectado da realidade. Procure ajuda. Para quem acha que o governo atual é completamente inocente, não tem relação nenhuma com isso, que nesse governo não está havendo o completo desmonte do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, da fiscalização, vamos começar com algumas referências. Folha de São Paulo: questão ambiental é para veganos que só comem vegetais, diz Bolsonaro. Isso é de 27 de julho de 2019. Bolsonaro confirma promessa: Ministério do Meio Ambiente deixará de existir, isso logo depois das eleições. Olha só, eles tentaram desmontar o Ministério do Meio Ambiente, isso está em todos os jornais, está fácil de ser verificado, é muito fácil de ser lembrado, porque a gente lembra o quanto que isso foi uma dor de cabeça, o quanto que o movimento ambientalista, o quanto que os ecólogos, os especialistas ficaram preocupadíssimos com essa possibilidade. Em Barretos, Bolsonaro promete atacar indústria da multa no campo e diz que PSDB nunca foi oposição ao PT. No site da Globo e em vários outros sites. O candidato do PSL também disse que querer impedir demarcação de terras indígenas em propriedades rurais e cobrança de ICMS sobre o produtor que exporta. Isso foi em agosto do ano passado. Olha aí no Estadão, olha o que o Bolsonaro disse à bancada ruralista: esse governo é de vocês. Em café da manhã, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, presidente reforçou lealdade ao grupo e destacou que indicou ministro casado com o agronegócio. Essa aqui é uma notícia na Jovem Pan, hein? Que é chapa branca ali, o tempo todo apoiando o governo. Em Roraima, Bolsonaro critica o número de áreas florestais protegidas do país, atrapalha o desenvolvimento. Bolsonaro diz que discute com governadores revisão de áreas de proteção ambiental. O tempo todo lutando para diminuir as áreas de proteção ambiental, para revogar as que já existem, para estimular a invasão mesmo. Projeto de lei do governo regulamenta garimpo nas reservas indígenas. Atualmente existem pontos e áreas de garimpo ilegal na Amazônia.
Ok que existem pontos de área de garimpo em área ilegal e eles têm que ser coibidos e não estimulados nem regulamentados. Bolsonaro defende mineração e agropecuária em terras indígenas. E muitas pessoas vão continuar defendendo. Não, o governo atual não tem nada a ver com isso, mas cortou 187 milhões do Ministério do Meio Ambiente. Ministro Ricardo Salles cortou 24% do orçamento do IBAMA. 26 de abril, redução deve afetar o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, responsável por fiscalizar as unidades de conservação florestal do país. Jornal É País, após a Alemanha, Noruega também bloqueia repasses para a Amazônia. Ministro norueguês afirmou em entrevista a um jornal local que o Brasil não cumpriu o acordo de preservação ambiental. Fundo que já perdeu verbas da Alemanha deixará de receber 133 milhões de reais. O governo ignorou desde janeiro todos os alertas de incêndio enviados pelo INPE. Isso está nessa reportagem aqui, ó. No dia 14 de agosto de 2019. Ricardo Galvão esteve no centro da crise ambiental do governo Bolsonaro, que ganhou dimensão internacional nas últimas semanas. Segundo os cientistas, as tensões tiveram início em janeiro, quando o Ministério do Meio Ambiente cortou a comunicação com o INPE, ao mesmo tempo em que tecia críticas ao Instituto na imprensa. E o governo Bolsonaro negou dados científicos sobre o desmatamento. O governo, segundo o Observatório do Clima, que é a entidade científica que acompanha a questão climática e a questão ambiental, aqui no dia 1 de agosto, segundo esse artigo, o governo cometeu fraude intelectual para desqualificar o INPE. A mentira ficou por conta do presidente Bolsonaro, que voltou a sugerir que o Instituto, que o INPE no caso, e seu diretor divulgaram dados do desmatamento à imprensa por má fé, numa tentativa deliberada de minar a reputação do Brasil e do governo. Isso é falso, o INPE não divulgou os dados, eles estão disponíveis diariamente na internet na plataforma Terra Brasilis, que desde o fim de 2018 mantém os sistemas ETER e PRODES numa interface amigável. O que aconteceu foi que o desmatamento virou notícia porque ele disparou desde maio. O governo Bolsonaro transferiu o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, e isso pode, obviamente, gerar conflitos de interesse. A questão fundamental, de acordo com o especialista ouvido, é que o Serviço Florestal ficou responsável pela proteção de florestas públicas e também pelo Cadastro Ambiental Rural, o principal documento que o produtor tem que ter em mãos para provar que está cumprindo a legislação ambiental. Nesse caso, estar no Ministério da Agricultura gera um conflito de interesses potencial, não só pelo desejo de um produtor de que não quer preservar o meio ambiente, mas porque tem muito proprietário cadastrando, por exemplo, as suas áreas privadas irregularmente em cima de áreas públicas, ainda sem destinação ou regularização. Então, estar no Ministério da Agricultura apresenta sim um potencial conflito de interesses. E olha outra barbaridade aí, ó. IBAMA avisa antecipadamente onde fará operações contra o desmatamento da Amazônia. Até no ano passado, as informações sobre os locais de fiscalização e operações do IBAMA eram mantidas em sigilo para que não atrapalhassem os resultados das ações. Assim fica muito fácil se cometer irregularidades, convenhamos, não é? E o governo bloqueou muita verba para uma série de projetos, inclusive para o Previ-Fogo, bloqueou em 50% o orçamento do Previ-Fogo. Após os recentes desastres ambientais enfrentados pelo país, no caso de Brumadinho, por exemplo, a ação para aperfeiçoamento, modernização e expansão dos sistemas do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres perdeu 5,7 milhões de reais, ou seja, 74,4% do previsto. Um dos ministérios mais atingidos de infraestrutura teve bloqueada ainda metade do orçamento para a construção da sede do Centro Nacional de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais, que é o Previ-Fogo, 1,08 milhão de reais. E a tal da alegada indústria da multa, segundo Bolsonaro, ela arrecadava em 2011 menos de 1% das multas aplicadas pelo IBAMA. Se é uma indústria da multa, como é que ela acaba arrecadando a menos de 1%? Isso foi em 2011 e não mudou muita coisa, porque vejam só, agora antes do governo Bolsonaro, até 2018, arrecadava somente 5% das multas ambientais aplicadas. E como se não bastasse, aqui notícia da Folha de São Paulo, notícia mais atual, é de 4 de março de 2019, o IBAMA tem início de ano com a menor quantidade de multas aplicadas desde 1995. Então já começaram com tudo, diminuindo ao máximo possível e diminuindo para um patamar que não se observava em mais de 20 anos. Patamar muito baixo, mais baixo em mais de 20 anos.
E, para piorar, Bolsonaro vai lá no mês seguinte, em abril, e cria um órgão para perdoar multas ambientais. O presidente tem defendido medida para combater o que ele tem descrito como indústria das multas. Decreto entra em vigor em 180 dias. Vai entrar em vigor em outubro e ainda vai anistiar. Então é mais estímulo ainda a desmatamentos e queimadas. Eu transcrevi aqui as palavras do Hugo para vocês. O Hugo termina mais ou menos assim o texto dele. Definitivamente o governo sinaliza, grita e esperneia que o crime compensa. E muito. Sim, o discurso antiambientalista estimula o crime, mas as ações são ainda piores. Em 40 anos desmatamos 17% da Amazônia. Se chegarmos a 20, já era. O Hugo colocou já era, mas nós estamos discutindo lá no Science Vlogs Brasil, no grupo Science Vlogs Brasil, como é que é isso, em função do próprio artigo que saiu na revista Science. É importante que não ultrapassemos 20%, fiquemos abaixo de 20%. Já desmatamos 17% e a gente tem que continuar mais ou menos nesse patamar, porque seria um patamar mais seguro, porque há um ponto de não retorno. E esse ponto de não retorno pode estar entre 20% e 25%. E não faz sentido nós chegarmos muito próximo, porque se tiver por volta de 20%, tiver em 25%, a gente atinge o ponto de não retorno, e aí, no caso, não conseguindo se manter, não conseguindo captar CO2, formar os rios aéreos que promovem chuvas e estabelecer os serviços ecossistêmicos para reservas de água, produtos naturais, regulação do clima e até a polinização de insumos agrícolas. A Amazônia, a partir desse ponto, seria o tipping point, é o ponto de não retorno. Ela passaria a destruir-se a si mesma, ela passaria a ter um processo de degeneração, um processo próprio de degeneração, de desflorestamento, que não ocorreria simplesmente por ação humana. A Amazônia passaria a morrer, e morrendo, ali dando lugar a uma savana toda depreciada. E nós, desse modo, o que ocorreria é que nós teríamos um prejuízo enorme em termos ambientais. Isso está então na Science Advances, na revista Science Magazine. Está no artigo Amazon Tipping Point, que é do Thomas Lovejoy e do Carlos Nobre. E eles deixam claro nesse artigo aqui que o deflorestamento ele não poderia ocorrer acima de 20%, teria que ficar abaixo de 20%. E o Brasil se comprometeu a fazer um reflorestamento de 12 milhões de hectares no Acordo de Paris de 2015 até 2030. Então nós não teríamos que somente levar o desmatamento a zero, nós teríamos também que fazer esse reflorestamento de 12 milhões de hectares, que é o que nós prometemos no Acordo de Paris em 2015. É isso então, meus queridos. Espero que vocês tenham se informado um pouco mais e possam divulgar isso. Se você gostou desse vídeo, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal, clique nas notificações do sininho e vamos levando. Um abraço, até!